Olá, bem-vindos ao podcast aqui da DLG Mídia. Eu sou a Vanessa e hoje o bate-papo é uma coisa muito importante e muito interessante. Eu já estou com várias perguntas minhas que eu fiquei assim, impressionada. Estamos com o Dr. Rafael Aguiar, ele é advogado em Portugal, Itália e aqui no Brasil, especialista em imigração. Vai falar sobre vistos e cidadania nas unidades de Portugal, Itália e Brasil. Bom, primeiramente, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, doutor. Eu queria que falasse um pouquinho sobre quem é o doutor Rafael Aguiar. Sim, eu agradeço pelo convite. É sempre bom estar transmitindo um assunto que desperta tanta curiosidade para as pessoas. Então, através do seu podcast, vamos aí tentar alcançar o máximo de pessoas. Bom, como ela disse, meu nome é Rafael Aguiar, sou advogado em 3 países, Brasil, Portugal e Itália, devidamente inscrito nas ordens de cada país. E em 2014 eu fundei o Cartório Brasil Europa, lá em Orlando, nos Estados Unidos, quando eu morava lá, auxiliando brasileiros que estavam residentes à época. Depois eu fui para Portugal, onde eu me especializei a respeito da cidadania portuguesa, italiana, espanhola e vistos consulares. Então, nós temos aí 10 anos de jornada, temos uma unidade em Olímpia, próximo aqui, né, no interior de São Paulo capital, na Avenida Paulista, Braga, Portugal e Roma, na Itália, onde nós assessoramos aí e cuidamos de todo o processo de cidadania italiana, portuguesa e espanhola e também vistos para Portugal. Olha que interessante. Quais são os requisitos para obter cidadania italiana? Eu acho que essa pergunta muita gente tem na cabeça. Com certeza. A cidadania italiana ela é a mais procurada, haja vista que foi a maior imigração da época europeia para o Brasil, final do século XIX, começo do século XX, na época do final da escravatura, que começou ao trabalho. Aí o governo brasileiro foi até a Europa, fez essa promoção e vieram 1.600.000 italianos. Então, naquela época, esse 1.600.000 italianos se tornaram hoje, atual, em 2024, 35 milhões de descendentes. Então, muito possivelmente, você que está assistindo tem o direito à cidadania italiana ou à cidadania portuguesa, que são os outros 30 milhões. E depois, claro, a espanhola. Então, assim, o nosso país é muito mixigenado. Então, assim, tem essa grande quantidade, agora voltando para a pergunta da italiana, e a sorte da italiana é que ela não tem limite de geração. Não tem limite. Então, praticamente todos que têm alguém na sua linhagem sanguínea é italiano, tem o direito. Por exemplo, se for meu avô, bisavô, trisavô, tetravô, pentavô, não importa. Claro, o desafio é encontrar as certidões, né? Mas isso nós fazemos. Tá? Além do processo, nós realizamos a busca genealógica, né? Fazemos toda a estrutura familiar. Basta, claro, você me abastecer com algum documento, uma certidão da sua avó ou da sua mãe, e nós vamos subindo a linhagem. Que interessante. Isso. Então, para o processo da cidadania italiana, eu preciso de certidão de nascimento e casamento do italiano, lá em cima, até você. Não preciso de certidão de óbito. Então, eu tenho que traçar. Por exemplo, se for meu bisavô, preciso de certidão de nascimento e casamento dele, nascimento e casamento do meu avô, da minha avó, nascimento ou casamento da minha mãe ou do meu pai e o meu. Pronto, processo pasta está com os documentos necessários de acordo com a lei italiana. E nós montamos o restante e fazemos todo o procedimento. Mas e se eu não tiver metade desses documentos? Nós temos uma equipe de genealogista, tá? Na Itália, direto. Legal. Nós temos uma equipe de genealogista brasileiro que mora na Itália, que vai fazer a varredura, tudo. E também nós temos vários bancos de dados, que às vezes, uma busca genealógica que várias famílias procuraram, olha, doutor, já faz 5 anos que nós estamos em busca da certidão do meu antenato, né, que fala italiano. Às vezes, em um dia a gente encontra, devido a esse banco de dados que nós temos. Nossa, então se for ver, é até interessante que você acaba descobrindo a sua árvore genealógica. Olha que legal! Exatamente, isso além do... Porque assim, eu sempre faço uma entrevista para os clientes, né? Sempre primeiro pergunto para o cliente por que você está fazendo a cidadania italiana ou portuguesa e espanhola. São vários fatores. Primeiro, para deixar uma herança para os filhos,
né? Olha, eu já tenho 40, 50, 60, eu não quero migrar, não quero nada, mas quero deixar essa oportunidade para o meu filho estudar, trabalhar fora do país, caso ele queira. Segundo, aquela pessoa que já quer ir embora, né? Quer mudar do país já imediatamente. Terceiro, aquela pessoa que está numa oportunidade de trabalho no estrangeiro, então busca a cidadania aí para poder melhorar a sua situação na Europa. Por exemplo, eu fiz mestrado em Portugal, né? Fiz mestrado de Direitos Humanos em Portugal. Lá, eu sou cidadão italiano. Lá eu pagava, era 12 euros mês. 12 euros mês, que vai dar hoje, convertendo aí 60 e poucos reais. Se eu fosse apenas brasileiro, eu ia pagar 1.100 euros, mais de 6 mil reais. Olha a diferença de 60 reais para 6 mil reais. Então, assim, a cidadania europeia, ela te traz muitos benefícios, né? Porque muitos pensam que é uma segunda cidadania, certo? Você já tem a brasileira e vai ter a italiana. Mas para a Itália, para Portugal, para a Espanha, você, juridicamente falando, é como se tivesse nascido lá na Itália. Eu não tenho diferença nenhuma de qualquer cidadão que nasceu lá em Roma, em Milão. O meu direito é o mesmo. Eu posso votar, candidatar lá, prestar concurso. Eu posso fazer o que eu quiser. É como se realmente o Rafael aqui tivesse nascido em solo italiano. Ah, mas eu posso ter várias cidadanias? Pode ter múltiplas. Eu tenho a portuguesa, a italiana e a brasileira. Ah, que chique você! Então pode ter sim, pode ter múltiplas. E como funciona? A italiana é diferente, para fazer a italiana é diferente para fazer a portuguesa, no Isso, caso. a italiana, ela é a mais popular, pois ela possui mais pessoas no Brasil que têm o direito e não tem limite de geração. Já a portuguesa, que também tem uma grande quantidade, ela restringe até o avô. Então o meu avô tem que ser, meu avô, minha avó tem que ser português. Mas sempre tem uma possibilidade. Por exemplo, se for o meu bisavô português, eu tenho que ter a minha mãe ou meu pai que é neto vivo. Por quê? Eu vou fazer o dele primeiro ou da minha mãe, para depois a minha mãe, por exemplo, se for a neta, ela passa a se tornar, além de neta, uma cidadã portuguesa. E eu passo a me tornar, além de bisneto, eu passo a se tornar um filho de uma cidadã portuguesa. Aí eu posso. Entendeu? Uma pergunta assim aleatória. Quais são os benefícios de ter a cidadania? Perfeito. Além de estudar, como eu lhe falei, prestar um concurso, aposentar na Europa, né? Como eu lhe falei agora do curso de mestrado, essa diferença é gritante. Você pode morar nos 28 países da União Europeia, pode escolher. Portugal, Luxemburgo, Alemanha, França, Dinamarca. Então, não tem limite. Você pode residir legalmente, você e a sua família, mesmo que a sua família não seja europeu, tá? E também, além disso, pode ir para os Estados Unidos sem visto, né? Aquela terrível entrevista que tem. Isso, você pode ir sem visto algum para os Estados Unidos. Apenas uma autorização que você faz online, sem burocracia nenhuma. Então, você pode visitar aí os Estados Unidos quando quiser, sem burocracia alguma. Olha que interessante. E quanto tempo leva para obter a cidadania italiana? No caso, italiana, e depois a gente vai para... Hoje a cidadania italiana, ela melhorou muito com relação ao tempo, né? Antigamente, antes do ano passado, era apenas o Tribunal de Roma que proferia, né, e julgava todos os processos do mundo todo. Após essa alteração na lei que ocorreu o ano passado, o processo descentralizou. Então foi para todas as comarcas da Itália. Aonde o seu bisavô, trisavô, tetravô nasceu, vai correr lá. Por exemplo, se o meu bisavô nasceu em Milão, vai correr em Milão, no Tribunal de Milão. Com isso, passou hoje o tempo médio de 8 meses a 1 ano e meio. Antigamente era de 2 a 5 anos. Então tá muito rápido mesmo em se tratando de cidadania, esse tempo aí de 8 meses a 1 ano e meio. E um detalhe. E a portuguesa? Um detalhe. A cidadania italiana, a portuguesa, todos que nós estamos falando, o requerente, né, você não comparece em momento algum nesses países. Não é necessário. Você faz toda a cidadania no conforto da sua casa. O único trabalho que você vai ter é assinar a procuração, outorgando poderes específicos para a cidadania, e eu vou lhe entregar no final a sua nova certidão de nascimento europeia.
Ah, então tem mas assim, em tempos, qual é o tempo de processo? 8 meses a 1 ano e meio. 8 meses. Depende muito a cada local aonde ele nasceu, esse antenato italiano. Entendi. Documentos necessários. Bom, para o processo da cidadania italiana, eu preciso da certidão italiana de nascimento desse cidadão, que nós temos o genealogista na Itália. Precisamos do casamento dele, que na maioria dos casos ele casou-se no Brasil, né? E precisamos das próximas gerações, certidão de nascimento e casamento de todos até chegar em você, pois nós vamos fazer um cordão umbilical, né, lá daquela geração até você. A portuguesa não é necessário casamento, é somente nascimento. Então, nascimento do meu avô, nascimento da minha mãe ou do meu pai e nascimento meu. E também a espanhola é a mesma coisa da portuguesa. Ah, entendi. Bom, os benefícios são os mesmos, tanto na portuguesa quanto... Tanto porque, assim, a gente pensa a União Europeia, esses 28 países, como se fosse um estado aqui no Brasil. Então, eu sendo membro de um desses estados, eu posso locomover, trabalhar, estudar e morar em qualquer país desses. E é possível eu tirar dupla cidadania? Tipo, tudo junto, vamos fazer tudo junto. Eu tenho que fazer uma coisa e tenho que fazer a outra. Você se refere a outro país? A italiana a portuguesa. Se você tiver condições, pode, claro, perfeitamente. Por exemplo, eu tenho um lado da minha mãe, que veio de Portugal, e tem um lado do meu pai que veio da Itália, eu posso fazer os dois processos. Perfeitamente. Já tem vários casos lá no escritório com isso. Não tem que fazer um processo, depois fazer um outro processo. Não, pode fazer tudo junto. Olha aqui. Porque nós puxamos a linhagem distinta, né? Existem restrições ou limitações para ter dupla cidadania, ou só cidadania italiana, ou só portuguesa? Hoje, no mundo, a mais fácil, vamos dizer assim, é a italiana, pois ela não tem limite. No mundo é mais fácil a italiana? Porque ela não tem limite, né? Os outros países estão restringindo. Né? Por exemplo, de Portugal até neto, Espanha até neto. A Espanha ainda, a lei vai acabar agora em outubro. Então, quem tem a descendência espanhola para netos, quem tem um avô ou avó espanhol, corre que nós temos que protocolar o processo até outubro deste ano. Aí vai terminar, é só filho que pode requerer. E então os outros países, além de ser mais complicados, nós temos pouquíssimos descendentes aqui no Brasil. Então, por isso que a gente trabalha focado apenas na italiana, portuguesa e espanhola, que é o grande aí. Vamos colocar aí 80% da imigração que chegou no Brasil é português, espanhol ou italiano. Praticamente todo mundo. Olha só, interessante. E eu posso, se eu tirar a cidadania, como o doutor comentou, eu posso participar de qualquer coisa do país. Eu posso virar uma política, eu posso virar uma professora, eu posso fazer qualquer coisa lá. Exatamente. Isso é um dos grandes benefícios. Você pode votar, claro, ser votado, prestar concurso, tem muitos brasileiros que possuem a cidadania, prestaram concurso para polícia, lá são policiais, e ser policial na Europa não é nada mal, além do salário ser muito bom, a criminalidade é praticamente zero, então assim, não corre o risco que os brasileiros aqui, que os nossos heróis policiais correm aqui no dia a dia, então tem muitos que finalizam, doutor, obrigado por ter feito o meu processo, hoje eu já sou aqui policial ou sou bancário, então isso é muito gratificante ver no final mesmo ali esse brasileiro dando bem no exterior. A pessoa que tirou a cidadania é mais fácil, assim, fica fácil para fazer a mudança e morar no país? Claro, é como se você tivesse nascido lá e veio para o Brasil. Você chega com as portas abertas para fazer um contrato de aluguel, para comprar um imóvel, não tem abertura em conta em banco, não tem restrição alguma. Então é totalmente diferente do que o fulano de tal que vai sem a cidadania e vai residir na Europa. Aí, além do preconceito, tem toda essa questão burocrática. Olha, mesmo a pessoa que tirou a cidadania, ainda existe preconceito? Sim, pouco, mas existe. Eu morei em Portugal, passei um tempo na Itália e eu sinto mais ainda um pouco Portugal que com esse preconceito. Eu não sei se é devido a essa questão nossa histórica com Portugal, mas
não é tão grande, mas existe sim uma coisa esporádica e eu já passei alguns perrengues lá com relação a isso. Nossa, eu já ia pensar que fosse Itália. Não, Itália, eu acho que o pessoal mais feliz do mundo é a Itália. O país ali é fantástico, um pessoal do bem. Não que Portugal não seja, pelo amor. Portugal é fantástico também, mas a Itália é excepcional. Eu gerei umas perguntas na internet e eu vi uma pergunta interessante. Eu preciso saber falar italiano para poder ir para tirar a cidadania, no caso? Não precisa, tá? A cidadania italiana por sangue é apenas a comprovação do vínculo sanguíneo. Então não precisa falar italiano, não precisa comparecer na Itália. Após o surto de Covid, após a pandemia, essa parte de cidadania aumentou bastante, né? Muito. Deu um boom porque, em contrapartida, aqui ficou algo um pouco instável, né? Tanto politicamente como financeiramente. Ficou um país um pouco desacreditado. Com isso, os brasileiros migraram. Então, assim, foi até reportagem recente agora, o êxodo gigante de brasileiros saindo do Brasil. Hoje são 4,5 milhões de brasileiros espalhados pelo mundo. É algo difícil de imaginar, né? Portugal, hoje, praticamente, são 400 mil brasileiros que estão em Portugal. Itália, 147, 150 mil. O restante, quase 1 milhão e tanto, espalhado na Europa e o restante nos Estados Unidos. Então, assim, cada vez mais brasileiros estão procurando outros países para viver, criar seus filhos, estudar, trabalhar. E um detalhe muito grande, eu sempre pergunto também por que está migrando, né? É aquele fator da segurança pública, da saúde pública, da educação pública. Então, esses 3 fatores dá uma qualidade de vida, né? Porque eu residi em Portugal e eu tenho propriedade para falar. Eu tenho filho pequeno, utilizou saúde, pega uma virose aqui, outra ali, e eu fui no hospital público. É a mesma coisa de um hospital privado aqui no Brasil. Você não paga nada. A escola, ele aprendia inglês e francês na escola. Fora os outros. E era integral. A escola integral, gratuita. Você tinha 2 idiomas estrangeiros, totalmente gratuito. A segurança pública nem se fala. Portugal é o 5º país mais pacífico do mundo. Olha quantos países nós temos. É o 5º país mais pacífico do mundo. Então, assim, é uma qualidade de vida extrema. E Portugal facilita devido à língua, né? Então, sim, você não precisa... Não tem preconceito. Mas não tem. Esse é um pessoal mais antigo, aqueles senhores que às vezes você vai na padaria, tem uma brincadeira aqui, outra ali. Mas esse preconceito, pelo menos, não é conosco. É com a situação no Brasil. Porque os portugueses acham que é só o Rio de Janeiro que é o Brasil. Entendeu? É só o Rio de Janeiro, só carnaval. Exato, porque a mídia passa isso no estrangeiro. Então, eu estava lá um dia na conservatória, que é onde a gente protocolava os processos, estava cheio de pingo de chuva, que lá chove muito. Aí a conservadora perguntou: doutor, não trouxe guarda-chuva? Eu falei: eu esqueci no carro. E realmente tinha esquecido no carro. Ela falou: ora, pois, se fosse no Brasil já tinha roubado o seu carro, né? Eu falei: não é assim. O Brasil é gigantesco. O Rio de Janeiro é um cisco lá. Doutor, a gente vê guerra, tiro pra todo lado lá no Rio de Janeiro. Eu falei: existe, realmente, mas aquilo não significa nem 1% que é o Brasil. Não significa. Depois de obter a cidadania, tanto a italiana quanto a outra, como que faz para manter? Tem que manter? Como funciona? Tem uma... Sim. Quando termina o processo de cidadania, muitos pensam que você já vai receber o passaporte. E não é assim, tá? É como no Brasil. Quando nós nascemos, o primeiro documento da vida civil é a certidão de nascimento. Com ela, depois você tira RG, CNH, passaporte. A mesma coisa em Portugal e na Itália. Eu vou entregar para o requerente a certidão de nascimento dele, ou italiano, ou português, ou espanhola. Com isso, ele vai procurar o consulado mais próximo dele da sua residência e vai lá solicitar o cartão dele de identificação, que é o RG, e o passaporte.
Aí eu não posso fazer porque é um ato extremamente pessoal. Tem que colher digitais, tirar foto, assinar. Então é isso. E de 2 em 2 anos, você vai poder votar. Você recebe na sua casa a cédula de votação para o parlamento e para o presidente a cada 2 anos. E um detalhe, não é obrigatório, viu? Veio a cédula, se você não quiser assinar e colocar no correio, que é um porte pago, também você não gasta nada, pode deixar que não é como no Brasil, que você vai sofrer sanção. Então, caso você não queira votar, também não vota. E me perguntaram agora que nós estamos em tempos de guerra, me perguntaram ontem sobre isso. Doutor, se eu conseguir a cidadania italiana, caso a Itália entre numa guerra, eu sou obrigado? Não também, tá? O único aqui obrigatório é os Estados Unidos. Lá, se você se tornar um cidadão americano, aí o risco de você ir para uma guerra é muito grande. Agora, Portugal, Itália, além de não entrar, mas se porventura um dia entrar, você não é obrigado, porque o alistamento militar lá não é obrigatório. Então, fique tranquilo. Tem um processo, tempo, né? Você falou mais ou menos uns 8 meses, 8 né? meses, isso. Se por acaso eu tiver uma urgência, tem como eu adiantar, agilizar isso? Como funciona? Olha, boa pergunta. Muitos sempre me perguntam sobre isso. Todo mundo só vai procurar na hora da emergência. Antigamente, eles acatavam a urgência por saúde, para fazer um tratamento lá, por idade acima de 80 anos. Na iminência de perder ou conseguir uma vaga de emprego, mas devido à grande quantidade de processo, hoje eles zeraram, não aceitam nenhum tipo de urgência. Tem que entrar na fila e tem que aguardar. Infelizmente, eu tô com um paciente que tem câncer e ele já está lá em Portugal e ele precisa finalizar a cidadania dele, já pediu urgência várias vezes e foi indeferido, porque eles falaram que não tem condições para deferir tanta urgência e tem que seguir o ritmo natural do processo. Eu tirei a cidadania, eu tenho uma filha. Como funciona? Ela também tem que tirar? Eu sou casada, tenho marido. Como funciona essa questão? Para a cidadania italiana, nós podemos, um dos maiores benefícios da cidadania italiana, eu posso alocar no único processo todos da minha família. Se o meu bisavô é o italiano, do bisavô para baixo, todos podem ingressar na família. Ou seja, tios avós, primos, irmãos, filhos. Então, todo esse núcleo familiar do bisavô ou do avô para baixo, podem ingressar em um único processo. Ou seja, no final, todos vão sair italianos. Todos vão ser finalizados italianos. Não é por etapa. Faço a minha, depois transmito para o meu filho. Não. Já a portuguesa é. A portuguesa eu tenho que fazer o meu, ou a espanhola, faço o meu, depois eu transmito para os meus filhos. Agora, pelo matrimônio, a minha esposa... todas as cidadanias são assim. Eu tenho que concluir o meu processo, eu, Rafael, me tornar um cidadão italiano, para depois passar para a minha esposa, aí ela ingressa com o matrimônio. Se for em Portugal, tem que ter 3 anos de casado no registro civil brasileiro. Se for, na Itália, se tiver filho italiano, 1 ano e meio, senão 3 anos. Tá, agora eu vou fazer uma pergunta bem diferente do normal. Depois que eu tiver a cidadania italiana e a portuguesa, eu posso renunciar? Pode, claro. A brasileira? A italiana e a portuguesa? Pode. É só fazer um manifesto protocolar e renuncia à cidadania. Quais são os requisitos? Eu posso, uma criança pequenininha, não tem requisito de idade. Não tem requisito de idade, exatamente. A cidadania italiana, ela sai aí para menores de 14 anos totalmente gratuito. Por exemplo. Mas é a portuguesa? A portuguesa não. A portuguesa tem que... A portuguesa ela é um pouco mais... ela é mais burocrática, mais complicada, mais demorada. Agora a italiana, 14 anos. Por exemplo, eu tenho 3 filhos menores de 14 anos. Eu vou pagar o meu apenas. Os 3 ingressam no processo gratuitamente. Entendi. Como a cidadania italiana pode afetar os meus direitos de herança? Nenhum. É totalmente distinto. Você vai ter praticamente 2 vidas.
né? Como assim? Juridicamente falando, você vai existir o Rafael brasileiro com CPF e você vai existir o Rafael italiano com código fiscale, que é o CPF italiano. Então, não vai interferir em absolutamente nada. Você pode aposentar aqui ou pode aposentar lá também. Isso não é indiferente. A cidadania italiana pode ser revogada em caso de crimes graves? De repente, eu consegui a cidadania. A italiana, vamos falar das duas, focar nas duas. No caso, é muito difícil acontecer, mas, porventura, acontecer algum crime que eu esteja envolvida, como funciona isso? Não pode. Você vai sofrer as penas da lei do país, principalmente se você estiver lá, tá? Mas não se renuncia, porque não é tirado esse direito seu, porque é um direito de sangue, é uma correção histórica lá do seu bisavô, do seu trisavô, quando ele veio para o Brasil. Então, não perde a cidadania. Neste caso de cidadania via sanguínea. Qual é o tempo de processo da portuguesa? Hoje, são 8 meses. Né? Hoje a portuguesa, 1 ano e pouquinho para filhos, 2 anos para netos. Entendi. Eu posso deixar de... Qual a pergunta? Como eu posso fazer essa pergunta? Eu faço a cidadania italiana e deixo de ser brasileira? Não. Você pode, né? Mas você vai ser brasileira nato, porque você nasceu aqui, né? Mas se você quiser renunciar à sua cidadania... Deixa eu ver como mais... Eu tô com umas perguntas que o pessoal tá fazendo aqui. Sim. São perguntas, assim, bem fora do... Tem taxa? Por exemplo, é claro que tem todo um processo, quem for te procurar. Certo. Mas qual a diferença se eu quiser fazer italiana e fizer... Eu tenho direito às duas. Eu quero fazer só... Qual eu vou gastar mais? Depende. Por quê? Se você for fazer sozinho a italiana, você vai gastar mais na italiana, que ela é um pouquinho mais cara. Agora, se você for reunir seus parentes, irmãos, primos, tios... né? Vamos colocar lá, acima de 4, 5 pessoas. Aí muito mais em conta a italiana. Porque a italiana eu vou pegar aquele valor e vou dividir entre os requerentes. Já a portuguesa não, é aquele valor fixo para cada requerente. Então, a italiana não. Então muitos me procuram, olha, doutor, tô morrendo de vontade de fazer, mas está muito caro para mim. Então eu vou atrás dos meus familiares. Aí converso com um primo, pego um tio que tem interesse, um irmão. Aí junta lá 4, 5 pessoas e o processo deles sai bem em conta. E nós parcelamos em 10 vezes sem juros no boleto bancário. Aqui a gente vai falar de agora aqui, gente. Quem quiser saber, depois procura o Dr. Rafael. Uma pergunta muito interessante. E a aposentadoria? Como funciona nesse caso? Eu consegui a cidadania, eu fui para Itália. Eu quero saber sobre os dois países. Tá, não, os dois são semelhantes. Você tem que, depende a tua contribuição, você tem que pegar essa contribuição, passar para o país de origem, tá, que você vai estar residindo. Caso falte algum tempo para a aposentadoria naquele país, você cumpre ali as regras de cada país. Mas você pode, aí você vai receber em euro. Vai receber em euro. Porque aí você vai ter uma vida fiscal lá. Você vai ter uma conta bancária, vai estar inscrito no Sistema Nacional da Seguridade Social daquele país. Mas faz de conta que eu morei minha vida, tenho 40 anos e fiquei aqui no Brasil. Agora eu vou para a Itália. É zero ou não? Não. É acumulativo. Exatamente. Mesmo eu morando em países diferentes. Olha, meu Deus do céu, eu tô com um monte de pergunta aqui. Por que a cidadania portuguesa é mais burocrática? Regras, são leis, né? Cada país tem a sua lei e Portugal tem essa regra já faz um bom tempo. Muitos me procuram para perguntar sobre essa dúvida. Eu acho que é a principal. Todo dia aparece um lá. Doutor, eu tenho sobrenome. Dá direito à cidadania? Não. O sobrenome por si só não vai te dar o direito, mas ele é um indício de que você possui uma cidadania. Por exemplo, se você tem o sobrenome Rossi é igual Silva na Itália. Então, muito provavelmente, você possui uma linhagem da Itália. Ou se você tem Carvalho no sobrenome. Carvalho é português. Muito provavelmente, você tem aí uma descendência. Eu, por exemplo, eu sou italiano, mas eu não tenho o sobrenome italiano.
Por quê? Era da linha da minha mãe, antigamente só pegava o sobrenome do pai, né? Então ficou a falta do meu sobrenome. E isso também não foi empecilho nenhum para eu requerer a cidadania. Eu só tenho que comprovar que o italiano é meu avô, bisavô ou trisavô. E pronto, acabou. E quem procura, como funciona se a pessoa quiser tirar a cidadania italiana e a portuguesa? Como que funciona para procurar? O que eles precisam de documentos? Tá, o primeiro passo é entrar em contato conosco ou através do site, que é cartoriobrasileuropa.com, ou no nosso Instagram, que até convido para vocês conhecerem o nosso Instagram. Tem bastante coisa legal lá, bastante conteúdo, que é o Cartório Brasil Europa. Entre em contato, vai ser redirecionado para o nosso WhatsApp, aonde nós vamos pedir as informações. Se você possuir todas as informações, você envia por foto as certidões que nós vamos analisar. Senão, nós fazemos uma entrevista e vamos saber o que você tem e o que você não tem, o que nós precisamos fazer. Sempre a gente faz um atendimento personalizado, tá? Não é nada robótico, não tem nada robô, é todo através de um especialista, depois é passado para mim, advogado, ou para os outros advogados da nossa equipe, aonde nós vamos fazer uma análise por escrito. Se você tem ou não direito, se você tem o direito, precisa retificar a certidão, porque tem muitos erros, né? Como funciona? Porque assim, você sabia que todo o Giovanni que veio da Itália para o Brasil, ele passou a chamar João aqui? João? Aí nós vamos pegar uma certidão de nascimento do italiano com o nome Giovanni e ele veio para o Brasil e casou. Giovanni Sartorello, um exemplo. E aqui ele chama João Sartorello. Praticamente uma outra pessoa, né? Uhum. Mas isso já foi pacificado, chama abrasileiramento de nome. O mais gritante é esse, Giovanni para João. O restante é Francesco para Francisco, Pietro para Pedro, Paulo para Paulo, Carlos. Então, assim, essas divergências não é necessário retificar. Só se tiver uma divergência muito gritante ali, um sobrenome que lá na certidão do italiano está de um jeito e nas certidões dos filhos, dos netos, está de outro. Mas também não é um bicho de sete cabeças. Nós fazemos essa retificação é feita em cartório, ela é rápida, de 40 a 60 dias no máximo. Corrigiu a certidão, montamos a pasta e despachamos para a Itália. Não muda nada o nome. Então, o meu nome aqui vai ser meu nome lá. Vai ser o teu nome lá, não muda nada. É só essa correção nas certidões lá pra cima. Lá do italiano, porque o italiano veio, ele modificou a certidão dele de casamento aqui. Aí ele passou a ter o filho também, aí começa a vir aquele erro. Então nós consertamos, arrumamos essas certidões lá em cima. Entendi. E quais são as perguntas mais recorrentes que o doutor escuta lá no... Sobre isso, alguma pergunta curiosa que a gente deixou passar aqui? Não, eu acho que nós abordamos tudo. Essa questão do sobrenome, se dá direito ou não, ou se a falta dele é necessário incluir, né? Falar, meu bisavô era Rossi, mas a minha família não tem Rossi. Não precisa colocar Rossi no teu sobrenome. Basta comprovar a certidão que você é neto ou bisneto desse cidadão que tem o sobrenome Rossi. Então, eu acho que a pergunta que mais aparece é sobre essa aí. Se sobrenome dá o direito ou não, se precisa ter o sobrenome aí na sua certidão de nascimento. Entendi. Uma pergunta assim, pra gente concluir. Meu nome de solteira era uma coisa, meu nome de casada é outra. Só que eu me divorciei e continuei, quis deixar o nome de casada. Tem problema isso nessa... Não tem, ótima pergunta, mas nós precisamos juntar o divórcio, juntar a certidão de casamento, que houve aquela troca. É necessário, tá? Entendi. Juntamos aí, se for um divórcio judicial, certidão de objeto e pé, que eu pego no fórum. Se for um divórcio consensual feito no cartório, eu vou no cartório e pego. Então não tem bicho de sete cabeças, não. E nós que fazemos aí tudo. O processo é todo feito com vocês? Todo. Esse é o diferencial. Hoje, existem muitas empresas que são assessorias. Nós somos diferentes. Nós somos um escritório de advocacia especializado em direito internacional. Qual é a diferença? A assessoria ela vai terceirizar tudo. Nós fazemos tudo aqui. Entendi. O processo seu, ele não vai sair do escritório. Ele vai fazer... A tradução é feita aqui, o apostilamento, a análise, o protocolo, o acompanhamento, é tudo através do nosso escritório. Nós não terceirizamos nada, porque nós não precisamos depender de ninguém. Já a assessoria, então por isso que...
para o pessoal que tem interesse, procurem um escritório de advocacia especializado em cidadania. Não procurem assessoria, porque eu já vi muito problema. Eu quero falar, já acaba assim, já resolve todos os problemas. Você não precisa se preocupar. Exatamente. Aí, além da cidadania italiana, portuguesa e espanhola, o Cartório Brasil Europa realiza aquele cidadão que não tem. Olha, doutor, eu já procurei, eu não tenho espanhol, italiano ou português, ou eu tenho e não consigo achar, mas eu quero mudar. Existem os vistos. Tá? Que depois desse visto regular, você pode conseguir a cidadania por tempo de residência. Tem isso. Por exemplo, se você conseguir um emprego ou na iminência de conseguir um emprego em Portugal, existe um tipo de visto. Você conseguindo trabalho lá, existe o visto de procura de trabalho lá em Portugal. É bem bacana. Portugal é um dos países que mais abrange aí para ajudar imigrante. E a gente estava falando aí sobre preconceito, mas é um dos países que mais ajuda. Ele te dá um visto para você ficar de 4 a 6 meses em Portugal em busca de trabalho. E o déficit em Portugal é 80 mil empregos. Portugal precisa de 80 mil pessoas para suprir o desemprego. Então, eles querem imigrante, entendeu? Eles querem imigrante. Então, esse cidadão brasileiro, ele vai, consegue o visto aqui no consulado, chega lá, eu tenho 6 meses para arrumar um emprego, senão eu tenho que voltar. Com certeza ele vai arrumar no primeiro mês, aí converte esse visto temporário num visto fixo. 5 anos com esse visto fixo, ele consegue a cidadania portuguesa. Passaporte vermelho. E a Itália, no caso? A Itália é um pouco mais burocrático com relação. Aí muda, inverte. A cidadania, o visto para a Itália, hoje nós podemos aí falar que é o visto de estudante o mais fácil, tá? Agora saiu o nome de digital, mas ainda a gente não sabe. Mas o estudante, por exemplo, eu passei numa faculdade, num curso na Itália, você tem o visto de estudante. Portugal, visto de estudante, visto religioso, visto de trabalho, o visto D7, que é aquele aposentado ou detentor de rendimentos. Olha, eu sou pensionista, aposentado, ou eu tenho casas de aluguéis, ou um rendimento. Eu provando que eu tenho essa condição de me sustentar no país, é concedido um visto. Então tem uma gama grande de visto em Portugal. Mas a da Itália, o mais fácil é do estudante. Mas se eu for para não estudar, se eu for para procurar um emprego na Itália... Então, aí tem um decreto na Itália que ele emite qual tipo de emprego que está disponível para determinado visto. Aí você tem que entrar, conseguir, depois... É muito, muito complicado. Tanto é que a gente não faz o visto para a Itália. Não? Não faz. Somente faço a cidadania italiana, a cidadania portuguesa e o visto para Portugal. O visto, porque ele é mais fácil. É mais fácil, mais tranquilo. E tem a procura, né? Porque essa pessoa que ela não tem essa descendência, essa ascendência europeia, ela vai buscar um emprego, uma melhor qualidade de vida. E nada mais assertivo do que trabalhar num país onde é a sua língua, né? Muito mais fácil a adaptação. Depois, se você estiver bem em Portugal, aí você pode ir para outros países. Quais são os documentos necessários, então, para o visto, para tirar visto em Portugal? Passaporte, isso é o primeiro. Você tem que tirar o passaporte brasileiro, tá? Comprovante de residência. Aí depende, depois vai mudando muito. Se for esse visto de rendimentos, ele tem que comprovar a entrada de dinheiro mensal na sua conta, através de imposto de renda. Se for o visto de procura de trabalho, é basicamente aí os documentos pessoais da vida. Se for um visto já de trabalho, eu preciso do contrato de trabalho. Então vai mudando muito aí. E o processo? É simples, e ao contrário, tá? A cidadania eu faço direto em Portugal, ou direto na Itália ou direto na Espanha. O visto eu faço no consulado da residência sua. Se você mora no estado de São Paulo, eu vou fazer no consulado lá em São Paulo. Então, em até 90 dias o seu visto está pronto. Depois você tem 4 meses para mudar, senão seu visto vai caducar. Posso estudar em Portugal com visto de turismo? Não pode. Eu digo com relação à graduação, com relação a... Na verdade, né, não existe o visto de turismo. Não? Tá? Não. Na verdade, o brasileiro ele tem livre acesso, tá? É difícil eu falar porque eu estaria aqui incentivando uma imigração irregular, tá? Mas... tá? Qualquer brasileiro, qualquer lugar do mundo, tá? Se tiver uma criança, ela vai estudar. Não se deixa a criança fora. Até mesmo nos Estados Unidos, que é radical,
tá? Então não se deixa uma criança sem estudar. Então consegue. Mas, pelo amor de Deus, eu não aconselho ninguém. Eu já morei em Portugal, já morei nos Estados Unidos, fiquei um tempo na Itália. Eu sei o quão é difícil quem não tem documento, quem vai irregular. Você tem que enfrentar aí muitos obstáculos do que caso você estivesse através de um visto ou da cidadania. Você vai pular muito mais, você vai alcançar ali o seu desejo muito mais rápido. Não aconselho a imigração irregular de jeito nenhum. O doutor comentou sobre o visto de estudante. Tem uma idade limite para poder conseguir esse O visto de estudante é para graduação, tá? Eu não consigo ali, por hora, fazer aquele... meu filho tá no 6º ano, eu vou matricular ele lá e vou conseguir o visto de estudante. Não. Então, o visto é para graduação, independente da idade, tá? Você passando numa faculdade em Portugal, eles vão mandar uma carta de aceite falando que você está matriculado. É o requisito essencial para o visto. Entendi. Bom, então, por favor, doutor Rafa, deixe as redes sociais. Quem quiser o visto, para Portugal. Isso. E cidadania italiana. E portuguesa e espanhola. Tá. Como funciona? Se alguém quiser. Sim, primeiramente, já me despeço. É um prazer. Foi um bate-papo muito rápido. Teoricamente rápido, mas foi extenso. É porque foi tão gostoso. É um assunto que desperta... Conseguiu tirar muitas dúvidas. É um assunto que desperta muito interesse. E quem tiver interesse, entre em contato através do nosso site, cartoriobrasileuropa.com, ou pelo Instagram, Cartório Brasil Europa. Deixe lá sua mensagem, vai ser redirecionado para a nossa equipe e nós entraremos em contato no máximo em até 24 horas e fazemos um atendimento exclusivo aí para vocês. Se por acaso alguém tiver alguma dúvida ou quiser entrar em contato com eles e não estiver conseguindo, só manda aqui, manda que a gente encaminha para eles. Perfeito. Tá bom? Muito obrigada, foi um prazer. Eu que agradeço, estou sempre aqui à disposição. Bom, gente, por hora é isso e até semana que vem a gente tem um outro episódio.